No Botafogo foi dia de apresentação de um atleta que também já esteve em campo e já foi decisivo com a camisa do Glorioso. O atacante Cris Ramos atuou no último final de semana no Alfredo Jaconi contra o Juventude e fez 2 gols na vitória por 3-1 do Botafogo sobre a equipe gaúcha. O time carioca não vencia no Alfredo Jaconi desde 1996, então Cris Ramos já chegou botando moral no ataque do Botafogo, já é apelidado como CR9 pela torcida. Creo que fue un debut bastante especial, fue muy bonito y la gente que me tiene cariño pues me lo hizo transmitir y bueno, en Instagram también que algún que otro meme o vídeo visto bastante gracioso. Agradezco a la torcida todo el apoyo y el cariño que me han dado. Yo solo prometo que voy a darlo todo por este club. Vasco e Botafogo fazem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil em São Januário e o técnico do Vasco, Fernando Diniz, já tem 2 reforços no bid e aptos para entrar em campo. O Robert Renan, que foi apresentado, e também o meio-atacante Matheus França. Revelado pelo Flamengo, ele chega por empréstimo de 1 temporada, vindo do Crystal Palace, mas sem opção de compras. Então, deve ficar no Vasco por apenas 1 ano até junho de 2026. Os 2 estão regularizados e só depende da comissão técnica do Vasco para reforçar o time no clássico contra o Botafogo. Vamos lá, futebol brasileiro é muito interessante da gente analisar. Gostou, né? Eu gosto. CR9 é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas assim, às vezes eu fico pensando como é curioso o futebol brasileiro, porque eu fico pensando a pergunta que eu vou jogar pra vocês e tem perguntas que são absolutamente estúpidas, tipo assim, quem é favorito? Óbvio, o Botafogo tem um time melhor do que o Vasco. Mas o Vasco passar tá longe de ser assim, zebra. O Vasco ganha. Ele é bizarro o futebol brasileiro nesse sentido, até porque um time joga bem numa competição, aí vai na outra e não performa. Como é que você vê esse Botafogo, que é bom, mas caiu na Copa do Brasil, na Libertadores, tá tendo um ano bastante de altos e baixos, muitas mudanças, que estão fora de campo também. Como é que você vê esse Botafogo e Vasco, André? Pelas mesmas questões de Cruzeiro e Botafogo, né? Cruzeiro e Atlético, perdão. Embora no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, a coisa seja mais diluída, porque há mais times, então não é tão polarizado assim, mas é um confronto que o Botafogo não pode perder, né? E o Vasco tem a esperança justamente centrada na diferença que um clássico representa e aquilo que traz para o campo de jogo essa rivalidade toda. Eu acho que a diferença técnica entre esses times é bem maior do que a diferença entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Sem dúvida, concordo. Favorável ao Botafogo. Mas nem sempre nas Copas, que não são muito lógicas, muitas vezes, essas coisas vão para o campo e são decisivas. Eu não espero nada diferente da classificação do Botafogo. Nesse confronto eu posso te falar. Não consigo apontar um favorito entre Cruzeiro e Atlético. E entendo que o Cruzeiro é mais time. Isso, na maioria das vezes, se confirma em 2 jogos. No jogo, nesse confronto entre Vasco e Botafogo, seria uma surpresa se o Vasco passasse. Para você, eu também acho o Botafogo favorito, claro, embora ache que a versão 25 não seja das mais confiáveis. A gente já viu muita oscilação. Como o Vasco pode aproveitar essas oscilações? Como é que você imagina esse confronto de um Vasco que foi semifinalista ano passado e quase chegou à final perdendo para o Galo um golaço do Hulk? É verdade. Em São Januário. Assim, os 2 times apresentam problemas em se defender. São 2 times que buscam atacar bastante. O Botafogo ataca melhor do que o Vasco, claro, também porque tem jogadores muito melhores, mas são times que têm permitido bastante. Então, assim, eu sinceramente imagino um Botafogo superior nesses 2 jogos, mas jogos abertos, jogos francos, porque fazem parte do DNA do Botafogo Way, como gosta de dizer o John Textor, um time muito vertical, um time de jogo muito veloz para frente, e o Diniz, que faz do Vasco um time muito agressivo. Quando a gente olha para Campeonato Brasileiro, embora o Vasco tenha feito 2 jogos muito ruins na última rodada, o Vasco tem números ofensivos interessantes na mão do Diniz. É um dos times que mais fica com a bola, isso a gente já sabia. É um dos times que mais finaliza, com melhor aproveitamento e tal, mas é um time que se defende muito mal. E enquanto não equilibrar, não adianta você atacar muito bem. Se você não se defender bem, não serve. A conta não fecha no futebol de hoje. E eu acho isso muito perigoso para o Vasco. O Botafogo, ele é um time melhor do que o Vasco, mas o Botafogo tem 2 grandes problemas. O primeiro é a maneira que a SAF enxerga
o futebol como um balcão de negócios. O Botafogo virou um balcão de negócios. Todo jogador entra e sai o tempo inteiro, né? Não dá nem muito tempo para o jogador criar identificação. Um time de jogo muito veloz para frente. E o Diniz, que faz do Vasco um time muito agressivo. Quando a gente olha para Campeonato Brasileiro, embora o Vasco tenha feito 2 jogos muito ruins na última rodada, o Vasco tem números ofensivos interessantes na mão do Diniz. É um dos times que mais fica com a bola, isso a gente já sabia. É um dos times que mais finaliza, com melhor aproveitamento e tal, mas é um time que se defende muito mal. E enquanto não equilibrar, não adianta você atacar muito bem. Se você não se defender bem, não serve. A conta não fecha no futebol de hoje. E eu acho isso muito perigoso para o Vasco. O Botafogo, ele é um time melhor do que o Vasco, mas o Botafogo tem 2 grandes problemas. O primeiro é a maneira que a SAF enxerga o futebol como um balcão de negócios. O Botafogo virou um balcão de negócios. Todo jogador entra e sai o tempo inteiro, né? Não dá nem muito tempo para o jogador criar identificação com o clube, Sim. porque ele está sempre prestes a sair e outro a chegar. É um balcão de negócios muito grande, porque assim o John Textor, o pessoal da SAF, entende que a operação é mais lucrativa e é um olhar que eles têm. Eu posso gostar, posso não gostar, é um olhar que eles têm. Esse é um dos pontos que traz instabilidade ao longo da temporada. O outro são os problemas que a SAF encontra para se manter de pé, né? O problema do John Textor com os outros acionistas da Eagle, da Holding, esses problemas todos. E me parece que hoje o Botafogo, o ideal era tentar uma blindagem, mas me parece que o Botafogo não consegue ficar alheio a isso. Existem efeitos diretos, né? Inclusive na velocidade das negociações para tapar os buracos da Holding. Isso traz um efeito direto nesse irregular time do Botafogo, que é um time muito bom, são bons jogadores. O Botafogo contrata muito bem, tem um scout excelente, um olhar de mercado muito bom, mas é um time sempre em transformação, inclusive com a comissão técnica do David, que chegou há pouco tempo. Isso, claro, diminui um pouco o impacto da superioridade que o time tem contra o Vasco, né? Ainda assim, eu tô com o André. Acho que Cruzeiro e Galo é um clássico pau a pau para a Copa do Brasil. Botafogo e Vasco, não. O Botafogo é favorito. O Vasco pode passar, mas o Botafogo é o favorito para esse duelo. Como o Rodrigo Jufo já apresentou, um dia de muitas novidades, de anúncios, de contratações, de apresentações. Teve CR9 chegando e tudo mais. Gabriel Silva, o Gabriel Bahia, o Botafogo anunciou a chegada do zagueiro, vindo do Volta Redonda. O jogador tem contrato por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 26. Há uma cláusula de obrigação de compra caso metas sejam atingidas. Tem mais notícia. O Vasco, isso o Jufo já falou, mas aí veio o anúncio oficial. O Vasco anunciou a contratação de Matheus França, o atacante de 21 anos, sendo emprestado por 1 ano pelo Crystal Palace da Inglaterra. Matheus França, que é cria do Flamengo, já falou como jogador do Vasco. O Vasco é um clube gigante, só que para agregar bastante essa equipe, nessa minha jornada vai ser muito importante para mim. Essa volta ao Brasil também, muito importante. Quero dedicar toda a minha raça, toda a minha vontade dentro de campo por esse time. Me sentindo muito bem fisicamente, terminei meus trabalhos por fora bem, agora estou voltando o mais forte possível, mentalmente e fisicamente. Vamos lá, começando essa com vocês, o Parque. Mercado do Vasco, como analisar? É um mercado de socorro, né? O Vasco precisava melhorar o seu elenco. E essa janela do meio do ano, ela representa muitas vezes o último tiro para clubes que, especialmente os clubes grandes, que começam a se preocupar com a condição do Campeonato Brasileiro e tentam se agarrar na janela aberta, mesmo que não tenham muitas condições financeiras para tal, para mudar o seu caminho. A gente viu isso acontecer claramente com o Corinthians na última temporada, com a janela do meio do ano, que melhor do que a do Vasco atual, mas uma janela que ajudou o Corinthians a mudar a sua cara e não cair. E ao buscar jogadores com mais velocidade agora, né? Robert Renan, o Gomes, o próprio Matheus França, outros jogadores que o Vasco está buscando para o setor defensivo especialmente, e o Vasco está tentando dar ao Diniz peças para não fazer do Vasco um grande candidato ao rebaixamento. Robert Renan é um zagueiro que faz muito sentido para aquilo que o Diniz quer que o time tenha. É um zagueiro muito técnico, que gosta da saída de bola, faz sentido para a ideia de jogo do Diniz. Mas é um jogador que até agora não conseguiu no profissional estourar como na base ele mostrou.
mostrava, muitas vezes por uma irresponsabilidade dele dentro de campo, sabe? É um jogador confiante até demais no potencial técnico dele e ele falha muito por isso. Mas, tecnicamente, ele é um cara que pode entregar o que o Diniz gosta que o zagueiro tenha. Espero que ele consiga melhorar e trazer o Robert Renan da base para o profissional. E o Matheus França é um cara que vai ajudar bastante o Vasco do meio para frente. É um cara que tem tudo para combinar bem com o Coutinho, com o Nuno, com o Ryan, se ficar, né? Com o Verratti também. André. Eu concordo com o Gustavo. O Vasco não poderia deixar passar a oportunidade de melhorar, mesmo que isso não signifique, né, trazer nenhum nome, porque, né, como que nas condições econômicas que o Vasco tem nesse momento, ele poderia fazer uma grande contratação. Seria muito difícil, muito provavelmente até uma irresponsabilidade. Mas é hora de se reforçar na medida do possível. Eu entendo que esses jogadores vão melhorar o Vasco e naquela procura, né, para saber que time o Vasco realmente é. A goleada sobre o Santos aqui em São Paulo deixou... Foi uma tarde incrível, né? Mas deixou também uma impressão sobre qual time verdadeiramente é o Vasco. O que há pouco tempo ficou 5, 6 jogos sem conseguir ganhar, ou o time que fez 6 no Santos, né? Muito provavelmente o Vasco não é nenhuma coisa nem outra. É algo que está no meio do caminho e é preciso mostrar essa qualidade o quanto antes. Não só por causa da Copa do Brasil, mas principalmente pela campanha no Campeonato Brasileiro. Vamos agora com informações do Botafogo de mercado, mas não de chegada, mas de certa forma de uma boa notícia, né? Porque não chegou, mas fica, o que é importante. O Savarino, Felipe Silva e Yasmin Torres, aí o site espn.com.br com a informação dos dois repórteres. O Savarino recusou nesta terça-feira as ofertas feitas pelo Al Rayyan, do Catar, e pelo Trabzonspor. Eu tinha um amigo que torcia para o Trabzonspor. Você tá falando sério? Ele é turco. Imaginei. Imagina, meu vizinho. Ele é de Trabzonspor. Exato. Trabzonspor, da Turquia. As propostas feitas ao glorioso pelo jogador giravam na casa dos 7 milhões de euros, 44 milhões na cotação atual. A decisão estava nas mãos do camisa 10 e ele fica. Vamos falar do glorioso, o meu grande amor. Fala do Fogão, Rodrigo Brandão. Ô, Breno, o nome que se dá ao evento é Coletiva de Apresentação. Sim. Só que o Cris Ramos, que foi apresentado, entre aspas, oficialmente hoje pelo Botafogo, já é conhecido do torcedor. Aliás, já virou xodó. Estreou com a camisa do Botafogo no domingo, marcou 2 gols, mas hoje apenas é que ele foi apresentado na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Vamos ouvir a palavra do Cris Ramos, mas antes dele, vamos ouvir o Alessandro Brito, o diretor de gestão esportiva do Botafogo. Ele fala aqui no Papo 2 como é que foi esse processo, desde o primeiro contato com o agente do jogador até a estreia perfeita, marcando 2 gols no último domingo. Nós recebemos a indicação do seu agente, do seu empresário. Essa indicação aconteceu por volta do dia 18 de julho. Nós analisamos alguns jogos, analisamos alguns materiais, buscamos informações também com algumas pessoas da Europa. E em 10 dias a gente entregou um relatório para o David e em seguida para o John. Ambos gostaram. A gente foi para a parte negocial de clube para clube, conseguimos consolidar a parte de atleta, clube, até o dia 8 de agosto. E, felizmente, aí no domingo, né, em menos de 25 dias, aí, talvez 20, 25 dias, ele já é apresentado para a torcida com 2 gols. Mostra um pouco do processo que a gente tem. Tá aí o Alessandro Brito, que deu as boas-vindas ao jogador. Agora sim, vamos ouvir o Cris Ramos, jogador espanhol, respondeu, dentre outras coisas, sobre a similaridade de características que ele tem com um ex-jogador do Botafogo, o Júnior Santos. Ele disse que sim, foi passado para ele sobre essas características dos 2 atletas e pela forma de jogar do Raio, ele acredita que existem similaridades entre eles. Ele também falou sobre as suas características. Sí, he visto que comparaciones y demás con ese jugador y bueno, tampoco conocía mucho a Junior, pero sí que es verdad que por las cualidades y demás que he visto, creo que puede ser que se asemeje un poco mis características.
es lo que te digo. Yo siempre he jugado de punta, en algunos equipos también a veces he podido jugar de extremo, pero prácticamente toda mi carrera he jugado de 9 y de punta. Tá aí o Cris Ramos, é bom a gente se acostumar, porque o espanhol do atacante é carregado, mas deu pra gente entender um pouquinho, né? Ele falando das características dele. É um 9 clássico, mas ele também gosta de atuar pelas pontas. Mudando de assunto, vamos falar sobre Gabriel Bahia. O zagueiro foi regularizado no BID da CBF e está apto a jogar o clássico contra o Vasco amanhã, pela Copa do Brasil. O jogador vinha atuando regularmente, era titular absoluto do Volta Redonda e pode fazer a sua estreia amanhã no Clássico Carioca. Gabriel Bahia chega por empréstimo até o final do Campeonato Carioca do ano que vem, empréstimo com obrigação de compra caso ele cumpra algumas metas. Se cumprir, o Botafogo vai ter que desembolsar $1 milhão, cerca de 5,4 milhões de reais, para comprar o jogador em definitivo. Sobre o Savarino, seguimos sem atualizações. Nós trouxemos mais cedo que o Botafogo recebeu 2 propostas para vender o camisa 10, uma do Trabzonspor da Turquia e outra do Al Rayyan, time do Arthur Jorge. 7 milhões de euros foram os valores das propostas, cerca de 44 milhões de reais. Está nas mãos do jogador a permanência ou não no Botafogo. Valeu, Breno. Valeu, Brandola, também com as informações do Bota, aqui no Papo de Craque, segunda edição. E tem um adendo, meu caro Vitória? Não, só pra completar sobre o Gabriel Bahia, ele faz uma boa temporada pelo Volta Redonda. O Volta Redonda não tá bem na Série B. Pô, narrei uns jogos do Volta Redonda aí que, meu Deus do céu. Mas, assim, é um time que defensivamente não sofre como deveria diante da diferença de orçamento para os demais times. O Volta Redonda é um time muito barato para a competição. E compete. Sofre muito por conta da diferença de orçamento. Os times que estão na parte de cima da tabela, Goiás, Novo Horizontino, investem muito mais e o Volta Redonda não sofre tantos gols. O Gabriel Bahia é um dos pilares desse sistema defensivo. Mas pra galera que vai perguntar, sim, o GE, essa informação é do GE, informou que casas de aposta perceberam um movimento incomum de apostas em cartões do Gabriel Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro e reportaram ao governo federal e à CBF. Mas ele ainda não está sendo investigado, não existe nenhum processo. Nem denúncia. É tudo muito prematuro, ele ainda não foi denunciado. Tá. Então, pela presunção da inocência, o Botafogo seguiu em frente pela urgência de um zagueiro para essa posição, né? Pro lado direito do campo. O Botafogo precisa muito desse jogador. Se ele for investigado depois, aí é com a justiça. Mas, por enquanto, é tudo muito prematuro. Com a justiça e com o Botafogo. Isso, que pode escolher seguir escalando ele. É apenas um alerta. Esse alerta aconteceu, por exemplo, com o Enio do Juventude, que está até hoje no banco de reservas do Juventude, porque nada foi provado. Até agora, nada foi provado também em relação ao Gabriel Bahia. É uma informação, repito, preliminar do GE, porque eu tenho certeza que a galera já tá se perguntando sobre o assunto. E o pessoal tá desesperado falando que o Savarino fica. Tá dizendo que fica. Então, se a galera tá dizendo que fica, né, eu confesso que eu fico na informação sempre que a gente traz aqui no ar, né? Então, é bom que ele fique, porque o Savarino, eu acho que se ele vai... informação do GE também. Então se ele vai... Savarino recusa propostas do exterior e vai permanecer no Botafogo. Então tá bom. Declinou ofertas do Trabzonspor e do Al Rayyan. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.